Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com alegria, com esperança, desejando que esse momento aqui vivido por nós todos nos faça em profunda comunhão com a nossa igreja no mundo inteiro, particularmente com o coração do Papa Francisco, às vésperas hoje da conclusão do Ano Santo da Misericórdia, com a festa amanhã de Cristo Rei. Sejamos, pois, abertos a esta experiência, para que fique como um selo o compromisso bonito do Ano Santo da Misericórdia, ajudando-nos a compreender que ser discípulo é ser misericordioso e que a vida em comunidade é vida para ser vivida na misericórdia e que a misericórdia vivida na comunidade é essencial na nossa vocação cristã. Lembremos-nos que o discipulado e a missão sempre supõem a pertença a uma comunidade, onde nós somos chamados pelas diferenças, até pelos embates, pelos contratempos, a viver a experiência bonita da misericórdia. Deus não quis salvar-nos isoladamente, mas formando-nos como um povo. Este é um aspecto que distingue a experiência da vocação cristã de um simples sentimento religioso individual. Por isso, a experiência na fé é sempre vivida como igreja, como comunidade, onde nós aprendemos, até mesmo pelos confrontos entre nós em razão de nossas diferenças, de nossa pequenez e de nossa fragilidade, aprendemos o exercício da misericórdia que Deus tem para conosco. Vamos escutar a Palavra Santa com alegria e com amor e que ela fecunde em nós a força misericordiosa de nosso Deus em nós. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amado irmão, amada irmã, a compreensão da nossa fé exige de nós a capacidade de um exercício que nos faz olhar para além daquilo que é evidente, das aparências daquilo que dominamos. A fé nos dá a competência experiencial em Cristo de poder ver para além e de ver com uma claridade que nem a razão tem. Por isso, os saduceus estavam muito enganados ao se aproximarem de Jesus, negando a ressurreição e tentando certamente colocá-lo à prova com a pergunta: Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Eles estavam falando de uma lei judaica chamada do levirato, que assim se devia proceder. Não tendo deixado descendência e tendo se casado com um, devia se casar com o seguinte até que fosse constituída a descendência. Essa era a lei. Uma lei que é um costume dentro daquele contexto. E havia ali 7 irmãos.
primeiro casou, morreu sem deixar filhos, o segundo casou, o terceiro também se casou com a viúva, e os 7, todos morreram sem deixar filhos. E aí vem a pergunta depois que morre a mulher, na ressurreição, porque eles, os saduceus, não acreditavam que depois desta vida, neste tempo, vem a vida que é a vida eterna. E ali estavam eles exatamente conversando quem é a garantia desta vida eterna. A pergunta de quem ela será esposa. Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus ensina aos saduceus, como a nós, para não confundirmos conceitos e teorias na contramão daquilo que é a verdade da nossa fé cristã. O Senhor diz, nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição, isto é, que entrarem na vida eterna e dignos de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Chama-nos a compreender, portanto, que a experiência do casamento, fundamental como graça de Deus para o sustento e constituição da família, não é uma condição que se define no contexto da vida eterna. Já não poderão morrer, serão iguais a anjos, filhos de Deus, porque ressuscitaram. Vale o amor pleno de Deus ali vivido. Jesus não deixa de advertir os saduceus, lembrando a eles que Moisés disse isso, isto é, na perspectiva desta lei chamada do levirato, mas também indicou a ressurreição ao falar da passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, para nos ajudar a compreender que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, e nós vivemos é para Ele. Vivemos uns para os outros neste caminho da vida, mas na plenitude do amor de Deus, viveremos para Ele. Por isso, ressuscitados no seu amor, no amor que o Filho se oferece por nós. Os doutores da lei, diferentes dos saduceus, observaram, mestre, tu falaste muito bem. E eles não tinham coragem de fazer mais nada, porque esta é uma verdade que convence. Esta é a verdade da nossa fé que somos chamados a assumir. Assumir esta verdade da nossa fé, reacendendo em nós a esperança da vida que não passa. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua vida, sustente seu caminhar, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira
padroeiro.